Olá, meu nome é Eros e nós vamos fazer uma reflexão sobre o tema causas do sofrimento. Para tanto, eu vou me apoiar no Livro dos Espíritos, no capítulo 1 da sua quarta parte, que vai falar das penas e gozos terrestres, mais especificamente felicidade e infelicidade relativas. A questão 920 em diante. E também vou estar aqui estribado no Evangelho segundo o Espiritismo. Neste, eu selecionei o tema Justiça das Aflições do capítulo Bem-aventurados os Aflitos, causas atuais e causas pregressas ou passadas do sofrimento. Nós da doutrina espírita entendemos que existe um Deus acima de todas as coisas, um Criador absoluto, um Senhor de amor e justiça. Porém, este amor e justiça, ele não está medido ou sequer sentido conforme as nossas limitadas percepções. É por isso que acontecimentos em que nós qualificamos como pesarosos, catastróficos ou infelizes, acontecem neste mundo sob o olhar de uma entidade suprema que nós chamamos de Deus. Eu falo olhar de uma forma poética porque este Deus que nós espíritas acreditamos não é um Deus antropomórfico e nem é um Deus que cuida isoladamente das ações de cada indivíduo. Ele rege o mundo e rege o universo por leis naturais que harmonizam todo o processo. Portanto, a simples lei de atração, a nossa lei da gravidade, a sobrevivência dos seres vivos está condicionado a leis necessárias para a harmonização do mundo como o concebemos. Quando nós passamos a idade do pensamento, entramos na chamada hominalidade, nos tornamos seres humanos, nós passamos a raciocinar. E através das emoções transformadas em sentimentos, nós construímos valores. E assim se concebeu toda a sociedade hoje neste formato apresentada. Pensando, acabamos por pensar diferente. São sensações que nós construímos, fazendo conexões muito particulares e que geraram uma forma de interpretações acerca dos acontecimentos subjetivos da existência. E várias bandeiras religiosas surgiram. No entanto, no decorrer da existência humana, espíritos mais elevados encarnaram na Terra com o intuito de elucidar aqueles que estavam predispostos a isso, a um amadurecimento mental. E foi assim que filósofos de grande porte contribuíram para o pensamento da humanidade. O espiritismo de Kardec alinhou-se com o passar da sua construção pedagógico e filosófica, ajustou-se e aliou-se à filosofia crística, fazendo com que o bojo filosófico da doutrina se alinhasse com o pensamento cristão. É claro que a doutrina de Jesus, como concebida por ele, ela é de uma profundidade bastante consistente nos anseios de uma humanidade equânime, uma humanidade que seja igualitária e fraternal. Porém,
é preciso que haja um grande movimento da criatura para conseguir se alinhar com esse pensamento. Tanto que a principal característica dos cristãos, de todas as bandeiras religiosas, nos dias de hoje, é não conseguir alcançar as normas filosóficas da escola cristã. Parece que há um grande desculpismo no cristão em achar que aquelas normas cabiam apenas à figura de Jesus. E isso se intensificou quando se concebeu a ideia de que Jesus teria morrido por todos e, consequentemente, bastava crer nesse sacrifício sublime para que os meus pecados fossem perdoados. Dessa forma, se ajustar às normas crísticas passou a ser algo secundário, haja visto que bastava apenas aceitar o axioma em que se diz que Jesus morreu pelos pecados do mundo. Nós espíritas, não acreditando nesse conceito, nós sabemos que a única forma de se evoluir é através do cumprimento fiel às normas de Jesus. No entanto, nós espíritas também somos protagonistas da completa ineficiência das tentativas tímidas que empreendemos nesse sentido. Mas, cristãos ou não, todos desejamos ser felizes. A felicidade a que o cristão se propõe deveria ser uma felicidade mais fraterna. Mas o individualismo impera, especialmente quando faltam os elementos básicos para me sentir feliz como individualidade, qual seja a saúde e um mínimo de conforto para minha subsistência social. Faltando esses dois elementos, toda a felicidade do mundo rui. E com isso a criatura fica infeliz. Além disso, um outro elemento, este mais subjetivo, consiste no entendimento das minhas posses e da minha vivência saudável no mundo, porque não raro pessoas com saúde e com posses sofrem de profunda tristeza denominada de depressão, e isso não as tem livrado de sofrer profundamente, mesmo estando saudáveis fisicamente e tendo os bens mínimos para deixá-las confortável no mundo. O que se percebe é que a felicidade ela está intimamente vinculada às expectativas que fazemos para esse desiderato. Desiderato, o objetivo de ser feliz. O problema é que as minhas expectativas, as nossas expectativas, elas pleiteiam posses, objetivos a ser alcançados, e todos, ou a grande maioria, ainda não alcançados. Os elementos que eu tenho, e aí entra-se a saúde e as posses mínimas para me deixar confortável, não têm se mostrado suficientes para a minha saciedade de felicidade no mundo. E aí nós entendemos que a felicidade ela precisa existir como um objeto de desejo, já que a felicidade concluída, a felicidade conquistada, ela é praticamente eliminada a partir do momento em que a sua realização se deu. Recentemente, o filósofo
brasileiro Clóvis de Barros Filho tem feito grandes reflexões com base no pensar de Spinoza em cima deste conceito de felicidade. Agora, nós espíritas, como acreditamos no processo da reencarnação, e aí esses dois tópicos que eu citei do Livro dos Espíritos e do Evangelho vêm nos trazer os elementos primordiais para esse pensamento, nós sabemos que o processo reencarnatório nos coloca em situações distintas, o que faz com que alguns possam ter e tenham, e outros também possam ter, mas não consigam de forma alguma tê-lo, seja a saúde, seja os elementos mínimos de apaziguamento social. E isso tem gerado muita infelicidade no mundo. Quando essa expectativa criada acerca da felicidade, ela torna-se especulativa no sentido de buscar uma comparação de um padrão de felicidade com algum conhecido em suposta melhor condição, vai fazer com que a minha potência, a minha potencialidade se reduza, porque o padrão que eu observo está além daquele que eu vislumbro no momento. Como eu não estou equiparado e como eu lanço a minha expectativa para um padrão acima do meu, automaticamente e voluntariamente eu me coloco em uma situação de infelicidade e poderíamos acrescentar aí infelicidade voluntária. Ser feliz é estar bem consigo. Estar bem consigo é conhecer a sua atual condição e planificá-la segundo os parâmetros de subsistência segura e confortável. Eu estou doente? Se estou, qual a gravidade da minha doença? Eu estou em estado de miséria? Se estou, quais são as minhas possibilidades de recurso? Vejam bem que esses dois elementos de depauperação da saúde e de uma fragilidade material, esses dois elementos por si só não determinam a potência da minha felicidade, mas normalmente são o termômetro para me colocar numa condição infeliz. Como eu me ajusto ante essas realidades vai fazer com que eu seja mais ou menos feliz. Dessa forma, aquela pessoa que está com uma doença grave e está em debacle financeiro, ela consegue ser feliz pelo simples minimizar do sofrer físico e um suporte material dado por caridade. E neste momento, ela consegue ter uma potência de felicidade significativa. Ao passo que a pessoa com saúde e com recursos, projetando a sua expectativa de felicidade em uma vida de soberba opulência, essa pessoa ela estará imediatamente reduzindo a sua potência de felicidade para uma condição infeliz, tendo o que a outra citada anteriormente não tem. Se formos observar os elementos que se apresentam nesses dois casos, são completamente distantes um do outro, mas completamente sólidos na sua sensação e dentro dessa sua independência. A felicidade que aquele que pouco tem e mal de saúde está é real, ao passo que a infelicidade desse que muito tem e saudável está também é real. Uma infelicidade real, uma felicidade real, vinculados a elementos que, se avaliados segundo a proporção de um espectador de fora, são completamente surpreendentes nessa conclusão. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar que você que me ouve, neste momento, determina a sua felicidade.
Porque a nossa felicidade ela é completamente frágil. Ela está baseada em elementos que o nosso controle é relativamente superficial. Qualquer acontecimento natural que abale essa estrutura tira-nos completamente os elementos que caracterizam a nossa felicidade, se a nossa felicidade estar baseada nesses elementos. E a pandemia, nos dias atuais, é um ótimo exemplo disso. Os números significativos de casos graves e de óbitos, embora sejam números significativos, se exposto no número total de habitantes do planeta, se observará que não são um número expressivo em termos desse total. Porém, eles nos parecem extremamente preocupantes, porque os nossos agrupamentos sociais estão restritos a determinados pontos do planeta, gerando exatamente com isso o risco pandêmico. Portanto, é a nossa forma de vida que gera imediatamente os riscos de uma pandemia. E a pandemia, ela se apresenta como apenas um elemento ocasionado da nossa agregação social e que nos mostra a fragilidade da nossa felicidade. Agora, o que vale a pena considerar neste momento é que grande parte das pessoas não estão doentes graves, mas perderam a sua felicidade por conhecer pessoas que estão doentes de maior gravidade, ou até por terem perdido pessoas da família. Quanto maior a proximidade de uma pessoa saudável a eventos que redundaram em doença grave ou óbito, vai gerar redução da potência da felicidade, ainda que essa pessoa em si esteja saudável e com os recursos mínimos de bens materiais para uma vida social digna. Quanto mais longe estamos dessa realidade, maior é o nosso potencial de felicidade. Mas existem aqueles que, mesmo longe desta realidade, estão tão introjetados do pânico, do processo pandêmico, que passam a ter uma redução significativa do seu potencial de felicidade pelo medo e a expectativa gerada. Ou seja, há uma redução do seu potencial de felicidade, ainda que ela não esteja nem contagiada e nem próxima a pessoas queridas que o foram. E ainda assim ela tem uma redução do seu potencial de felicidade. Isto para que nós possamos colocar aqui nessa fala o quanto é frágil a nossa felicidade assim constituída. Qual é a forma de tonificarmos a nossa felicidade? É viver bem com o que se tem. Essas poéticas frases serão sempre atuais. Porque quando projetamos a nossa felicidade em terceiros, a nossa felicidade torna-se mais e mais frágil. As pessoas vivem segundo as suas necessidades. As necessidades das pessoas, na grande maioria das vezes, não estão alinhadas às nossas expectativas. Toda vez que a minha felicidade estar alinhada, a minha proposta de felicidade estar alinhada na expectativa que faço daquele filho, daquele cônjuge, daquele parente, daquele amigo, essa minha felicidade cairá significativamente em potência cada vez que essa expectativa não for atendida.
E daí há o grande erro social, é uma grande chaga da humanidade, especialmente nos dias atuais, que é o fato de a pessoa a que eu fiz a expectativa não atende aquilo que eu entendo como os elementos que ela deveria ter para que pudesse atender a minha expectativa e com isso me fazer feliz. Então, ao invés de eu considerar que a minha felicidade não depende da felicidade dela, eu vou lá e tento transformar a vida dela para que eu maquie nela os elementos de felicidade que eu introjeto através dessa minha expectativa. A resultante disso é que eu passo a abdicar da minha própria existência para viver a existência de outra pessoa, que acaba, dentro desse processo complexo, abandonando a si e tornando-se completamente dependente daquele que se propõe a moldar a felicidade dela. Então, tendo em vista a minha felicidade, eu busco reformar a vida alheia para que atenda à expectativa que eu fiz de algo que ela tenha ou seja para atender essa expectativa da felicidade. Poderíamos qualificar isso como um ato de arrogância. Poderíamos qualificar isso como um ato de egoísmo, no qual a minha felicidade significa moldar o mundo à minha volta para que ele seja da forma como a minha expectativa assim o quer. Por outro lado, a pessoa verdadeiramente feliz é aquela que no meio da adversidade entende a adversidade como um dos elementos divinos para a construção da humanidade. A construção da humanidade não significa de forma alguma uma vida repleta e completa de felicidade, porque o próprio Jesus disse que o reino dele, e é de se entender que é um reino de felicidade, não é deste mundo. Se não é deste mundo, obviamente que não encontraremos a felicidade plena neste mundo. Aí a necessidade de compreender e aceitar o mundo como ele é, precavendo-se cada um com um elemento de saciedade compatível ao momento atual. Para encerrar esse pensamento, eu vou lembrar mais uma frase de Jesus. Eu venci o mundo. O dono do mundo não tem poder sobre mim. Ainda que alguns líderes religiosos queiram dizer que Jesus falava de Satanás, e nós, espíritas, sabemos que Satanás não existe, é uma metáfora para contrapor o bem com um elemento oposto chamado mal. É uma metáfora para definir o mal, por assim dizer. Dizer que Jesus se referia a uma entidade maléfica é simplesmente uma forma de malbaratar um pensamento tão lindo, porque Jesus está dizendo que o mundo não tem elementos de sedução capaz de determinar a minha felicidade. Então eu venci o mundo. O mundo não tem como barganhar. E essa falta de poder de barganha, esse sim é o dono do mundo. O dono do mundo não tem poder sobre mim. Ninguém barganha comigo, porque eu não espero nada do mundo. Quando eu não espero nada do mundo, tudo que o mundo oferece, oferece dentro de uma lei natural e harmoniosa. E assim eu não abalo os elementos íntimos da minha felicidade com os acontecimentos infelizes de um mundo de provas e expiações que sofre abalos sísmicos pela própria evolução telúrica deste cosmo. Nós, viajores do planeta Terra, vivemos
em um planeta de transformação estrutural que nunca cessou e não cessará. E todo o abalo sísmico transformará a nossa felicidade. E as nossas agregações sociais produzirão mais elementos de desconforto. E quando conseguirmos conceber o ensinamento de Jesus, introjetá-lo e especialmente atualizá-lo em nós, nós estaremos minimizando todos os elementos que agridem o nosso conceito de felicidade. Eu espero ter contribuído com a felicidade de vocês. Paz e bem.